Muito bom dia a todos vocês por esse maná diário. Eu hoje quero colocar uma palavra para vocês nesse tempo de incertezas que nós estamos vivendo nessa pandemia, de uma situação que nunca foi vista na história e nós, sinceramente, não sabemos o que vai acontecer depois disso. Mas eu hoje acordei pensando nessa palavra, nessa maneira de pensar, e encontrei aqui na palavra uma situação que eu quero desenvolver com vocês hoje, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 24 do livro de Lucas. Esse capítulo mostra uma situação que Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado ao terceiro dia e começou a aparecer, além de Maria Madalena e aquelas mulheres que descobriram no terceiro dia que ele tinha ressuscitado, ele começou a aparecer devagarzinho naqueles arredores de Jerusalém para algumas pessoas. Foi primeiro no caminho de Emaús, depois foi para Betânia, e quando ele encontra os discípulos ali no capítulo 24 do livro de Lucas, eu vou ler o versículo 38 em diante para vocês fazerem um link disso que eu estou querendo dizer com relação a essa incerteza que nós estamos vivendo. Ele disse assim, ele chegou, apareceu para eles e eles ficaram espantados e atemorizados, né? No versículo 38 ele diz assim: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Em outras palavras, ele estava falando assim, ó, eu sou gente, eu tenho carne. É claro que naquele momento ele estava com outro tipo de corpo, um corpo já glorificado, que nós teremos no arrebatamento. E esse corpo tem uma física completamente diferente que nenhum de nós no mundo sabe. Não é física quântica, não é nada disso. É uma coisa diferente que ele não revelou ainda para a humanidade. Por quê? Porque esse corpo, ele aparecia, ele se transportava, ele passava paredes, ele então tinha um outro tipo de física. E ele então mostrou, mas esse aqui é um corpo mesmo, não é um espírito. No versículo 40 ele diz assim, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes, tende aqui alguma coisa para comer? Quer dizer, ele quis mostrar que era um corpo mesmo, falou assim, eu quero comer como vocês. Então lhes apresentaram um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. No versículo 44 ele continua, e disse-lhes, são estas palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E então abriu-se-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Nós estamos vivendo numa época que tudo já está previsto na palavra de Deus. Só que o tempo vai passando, a dimensão do tempo para Deus é muito maior do que a nossa dimensão. Então nós vamos acabando esquecendo de lembrar de que tem, ou então achar que isso não é para agora. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de aviso muito claro que Deus está nos dando. E ele aqui estava numa situação desse tipo. Aconteceu aquilo que ele vinha falando. E ele, quando disse aqui no versículo 44, que estava escrito no livro, na lei de Moisés, estava escrito nos profetas e nos salmos. E ele mesmo tinha dado um aviso. Aqui no mesmo livro de Lucas, no capítulo 9, volta um pouquinho para trás, no versículo, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, no versículo 22, num diálogo que Jesus estava tendo já com os discípulos, ele disse assim, é necessário que o Filho do Homem, que era ele, padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então,
Ele estava querendo dizer aqui, ele disse para eles no versículo 44 aqui do livro de Lucas 24, ele disse assim, tudo já estava previsto lá no passado, quando, por exemplo, quando ele fala dos profetas, o livro de Isaías, por exemplo, foi escrito 700 anos antes de Cristo. No capítulo 53, que é um capítulo que os judeus até hoje não gostam, porque retrata Jesus não como um rei, mas retrata Jesus como um sofredor. O capítulo 53 fala do sofrimento de Jesus padecendo por nosso pecado. A nossa enfermidade estava sobre ele. Quando você ora sobre essa palavra, ali está muito claro que a enfermidade não pertence a nós, pertence a ele, que ele levou na cruz sobre as nossas enfermidades. A dor que estava nele veio, é um benefício para nós, porque nós fomos salvos por causa do pecado retirado de nós e colocado nele. Essa figura não agradava politicamente os judeus. Então, nós temos que ter uma visão que esse tempo que nós estamos passando, irmãos, já está previsto. Assim como ele falou lá na eternidade, lá atrás, os profetas previram aquilo que ia acontecer com Jesus. Ele mesmo avisou enquanto estava vivo com ele, falou assim, ó, eu vou morrer, eu tenho que padecer e eu vou ter que ressuscitar ao terceiro dia para vencer a morte. Então, nós estamos vivendo numa época desse tipo. Precisamos procurar na Bíblia situações e que mostre que o que nós estamos passando hoje é a preparação para a volta de Jesus. Mas sabe, alguém pode falar assim, Caio, isso aí é uma coisa que pode demorar, pode... Eu creio. Mas nós estamos vivendo todos os sinais. E eu creio firmemente que a geração que vai ver o arrebatamento é a geração que nasceu no dia 14 de maio de 48. Quando foi fundado Israel, esta é a data de início dessa geração que vai acontecer o arrebatamento. Nós vamos ver o arrebatamento. E eu digo isso porque eu sou de uma geração de 1948. Eu nasci dia 11 de setembro de 48. Então, eu vejo que muito de nós não vamos ver a morte. Nós vamos ressuscitar, ou melhor dizendo, nós vamos ser arrebatados com Jesus Cristo. E aqueles que estão mortos e que estiverem mortos no dia do arrebatamento vão ser ressuscitados primeiro com o seu corpo transformado e nós em seguida. Vamos ver isso. Estamos chegando nesse tempo. Então preste atenção, irmãos. Esse é um tempo que nós temos que buscar em Deus e não ficar bobeando, não. Não ficar bobeando, porque quando Jesus vier, ele vai encontrar a sua noiva. Ele não vai encontrar a igreja institucional, a igreja poderosa. Ele não vai encontrar isso. Ele vai encontrar aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que estão buscando, esperando o noivo ansiosamente, como aquelas 5 virgens prudentes que têm a lâmpada cheia do óleo que é o Espírito Santo. Eu quero orar com você nesta manhã, terminando essa palavra. Pense nisso, medite nisso, irmãos. Pai amado, eu quero colocar as nossas vidas no seu altar. Quero te pedir, Pai, que o Senhor venha fazer com que o nosso espírito esteja ligado ao seu espírito, porque a única forma de falar com o Senhor é através do nosso espírito, não pelo nosso intelecto, porque no intelecto reside a resistência. Muitas vezes nós resistimos a crer naquilo que nós estamos só vendo, Pai. Nós não queremos crer naquilo que nós estamos vendo, nós queremos crer na sua palavra, e a sua palavra tem nos avisado, assim como os profetas lá atrás, o Davi, quando no capítulo 16, versículo 10 de Salmo, falou que ele não foi colocado no inferno, ele foi resgatado, ele não ficou ali, assim como Isaías falou no capítulo 53, assim como o próprio Oséias falou no capítulo 6, no versículo 2, que ao terceiro dia ele iria ressurgir. Pai, muitos avisos foram dados antes de acontecer. E o próprio Jesus, nesse tempo, avisou. Pai, que nós possamos estar atentos à sua voz, porque o Senhor está às portas, está buscando a sua noiva, que é a igreja.
igreja não constituída, a igreja institucional, mas é aqueles que são nascidos de novo, que têm o seu nome escrito no livro da vida e que estão com a sua lâmpada cheia do óleo, preparados para que quando o noivo tocar a trombeta e chamar e abrir a porta, nós vamos encontrar com ele nos ares, como diz a sua palavra lá no livro de Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre o arrebatamento. Nós te louvamos, Pai, te louvamos porque o Senhor tem nos avisado e tem guardado o seu povo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe ricamente. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.